Se você entrou em um supermercado nos últimos meses, provavelmente percebeu uma coisa: a conta está ficando cada vez mais pesada. Frutas que antes eram baratas agora custam o dobro. Legumes simples parecem produtos de luxo. E o mais curioso é que, enquanto você paga cada vez mais caro, existe um pequeno grupo de pessoas que praticamente não compra comida. Essas pessoas não têm fazendas gigantes, não vivem isoladas no campo. Muitas delas moram em casas comuns, com quintais pequenos, e mesmo assim colhem comida o ano inteiro. A diferença é que elas conhecem algo que quase ninguém ensina, um conhecimento antigo, simples, mas extremamente poderoso. Enquanto a maioria das pessoas compra frutas toda semana, essas pessoas plantam uma única vez e colhem por décadas. E aqui está a parte mais interessante. Muitos viveiros tradicionais não falam sobre isso. Eles preferem vender plantas pequenas, fracas, que demoram anos para produzir, ou que simplesmente nunca chegam ao potencial real da espécie. Mas quando você entende quais árvores escolher e como plantá-las da forma certa, acontece algo quase inacreditável. Seu quintal começa a produzir comida sozinho, sem precisar comprar mudas todo ano, sem precisar gastar dinheiro no mercado e sem precisar trabalhar horas no jardim. Hoje você vai descobrir 7 árvores incríveis que praticamente alimentam uma família sozinhas. Algumas delas produzem centenas de quilos de comida por ano. Outras continuam produzindo por 20, 30 ou até 50 anos. Mas a primeira árvore desta lista já começa quebrando um dos maiores mitos da jardinagem, e quase ninguém fala sobre isso. E depois dela, existe uma segunda árvore tão produtiva que muitos agricultores dizem que uma única árvore pode sustentar uma família inteira durante décadas. Mas antes de chegar nela, vamos começar com algo que pode transformar completamente o seu quintal. A primeira árvore é uma das mais subestimadas que existem e, ao mesmo tempo, uma das mais produtivas. Estamos falando da amoreira. Muita gente passa por uma amoreira na rua e nem percebe o verdadeiro tesouro que está ali. Mas quem conhece essa árvore sabe que ela é quase uma máquina de produzir comida. Uma amoreira saudável pode produzir de 50 até mais de 100 quilos de frutas por ano. E o mais impressionante é que ela faz isso praticamente sozinha. A amoreira cresce rápido, se adapta a diferentes tipos de solo e não exige cuidados complicados. Ela gosta de sol pleno, pelo menos 6 horas de sol por dia, e prefere solos que drenam bem, mas também consegue se adaptar a solos comuns de quintal. Para plantar corretamente, o segredo é simples. Abra um buraco um pouco maior que o torrão da muda. Misture a terra retirada com composto orgânico ou esterco bem curtido. Isso cria um solo rico que ajuda a árvore a se estabelecer mais rápido. Depois de plantar, regue bem nas primeiras semanas. Mas depois que a árvore se estabelece, ela praticamente se cuida sozinha. E aqui está algo que pouca gente percebe. As amoras que você compra no mercado quase sempre são colhidas antes do tempo. Elas precisam viajar, ficar em prateleiras, suportar transporte. Por isso, raramente tem o sabor real da fruta. Mas quando você colhe uma amora direto da árvore, completamente madura, o sabor é completamente diferente. Mais doce, mais intensa e infinitamente mais nutritiva. Além disso, a amoreira começa a produzir relativamente rápido. Muitas variedades começam a dar frutos em 2 a 3 anos, e depois disso, a produção só aumenta. Outra vantagem incrível é que a amoreira produz em grande quantidade durante semanas, ou seja, você não colhe apenas uma vez, você colhe todos os dias. Punhados e mais punhados de frutas frescas. Algumas pessoas usam essas frutas para fazer geleias, sucos, sobremesas, mas muitas simplesmente comem direto da árvore. E quando você percebe que uma única árvore pode produzir dezenas de quilos de comida por ano, começa a entender por que tantas pessoas estão plantando essa espécie em casa.
Mas a próxima árvore desta lista leva essa ideia a um nível completamente diferente. Enquanto a amoreira é extremamente produtiva, a próxima árvore é famosa no mundo inteiro por uma razão muito específica. Ela é chamada por muitos agricultores de árvore da sobrevivência, porque uma única árvore pode produzir comida suficiente para alimentar uma família durante anos. E o mais impressionante é que ela faz isso com pouquíssima manutenção. Estamos falando da jaca. Sim, a jaqueira. Muita gente conhece a fruta, mas poucos entendem o verdadeiro potencial dessa árvore. Uma jaqueira adulta pode produzir centenas de quilos de alimento por ano. Cada fruto pode pesar 10, 20 ou até mais de 30 quilos. Ou seja, uma única colheita já é suficiente para alimentar muitas pessoas. Mas o segredo da jaqueira não é apenas o tamanho dos frutos, é a versatilidade. A jaca madura é doce, aromática e extremamente nutritiva. Mas quando colhida verde, ela se transforma em um alimento completamente diferente. Muitos cozinheiros usam jaca verde como substituto de carne em diversas receitas. Ou seja, uma única árvore pode fornecer alimento de diferentes formas. E agora vem uma das partes mais importantes. Plantar uma jaqueira da forma correta faz toda a diferença. Essa árvore ama calor e sol pleno. Ela prefere solos profundos, ricos em matéria orgânica e com boa drenagem. Para plantar, abra um buraco grande, cerca de 60 centímetros de largura e profundidade. Misture a terra com composto orgânico ou esterco bem curtido. Isso cria uma base nutritiva que ajuda a árvore a crescer forte. Nos primeiros meses, regue regularmente, mas depois que a jaqueira se estabelece, ela se torna incrivelmente resistente. Outra vantagem surpreendente é a longevidade. Uma jaqueira pode produzir por décadas. Existem árvores que continuam dando frutos por 40 ou 50 anos. Imagine isso por um momento. Você planta uma árvore hoje e ela continua alimentando sua família por gerações. E isso explica por que, em muitas culturas tropicais, a jaqueira sempre foi considerada uma árvore essencial para a segurança alimentar. Mas agora vem algo ainda mais interessante. As próximas árvores desta lista não são apenas produtivas. Algumas delas são tão fáceis de cultivar que parecem quebrar as regras da jardinagem. Existe uma árvore que cresce rápido, produz frutas extremamente nutritivas e muitas pessoas simplesmente ignoram porque não conhecem o verdadeiro potencial dela. E quando você descobrir qual é a terceira árvore desta lista, vai entender por que tantos jardineiros experientes dizem que ela deveria existir em praticamente todo o quintal. E a quarta árvore pode produzir tanto alimento que muitas famílias literalmente param de comprar frutas no mercado. Mas para entender isso, primeiro você precisa conhecer a próxima árvore da lista, porque ela muda completamente a forma como muitas pessoas pensam sobre plantar comida em casa. Quando estiver pronto, continuamos. Se existe uma fruta que prova como o mercado consegue transformar algo simples em um produto caro, essa fruta é o abacate. Nos últimos anos, o preço do abacate disparou em muitos lugares. Em algumas épocas do ano, uma única fruta pode custar o equivalente a várias refeições simples. Mas o que quase ninguém percebe é que uma única árvore bem cuidada pode produzir centenas de abacates por ano. E aqui está o detalhe que muda tudo. Os abacates que você encontra no mercado raramente chegam perto da qualidade de um abacate colhido direto do quintal. No supermercado, os produtores precisam colher as frutas antes do tempo. Elas são transportadas por longas distâncias, ficam armazenadas, passam dias em caixas e muitas vezes amadurecem artificialmente. Isso significa que você está comprando uma fruta que nunca teve a chance de amadurecer completamente na árvore. E quando o abacate amadurece fora da árvore, ele perde parte do sabor, da textura e até de alguns nutrientes. Agora imagine colher um abacate no momento perfeito.
A fruta macia, cremosa, com aquele sabor rico e intenso que simplesmente não existe no mercado. Essa é uma das grandes vantagens de ter um abacateiro em casa. Mas existe um segredo que muitos viveiros não explicam. Nem todo abacateiro produz rápido. Algumas variedades tradicionais podem levar 7 ou até 10 anos para começar a produzir bem. E é exatamente por isso que jardineiros experientes escolhem variedades específicas que produzem muito mais rápido e em maior quantidade. Uma das mais famosas é o abacate Hass. Essa variedade é conhecida no mundo inteiro porque produz frutos ricos, cremosos e extremamente nutritivos. Mas o verdadeiro segredo do Hass é que ele começa a produzir relativamente cedo e pode dar colheitas abundantes todos os anos. Outra variedade interessante para quem quer produtividade é o abacate Fortuna, muito cultivado no Brasil por causa da sua produção generosa. Mas agora chegamos a algo ainda mais importante do que a variedade. O verdadeiro segredo para uma árvore produzir muito não está apenas na muda, está no solo. Muitos quintais têm árvores que crescem, mas produzem pouco. E isso quase sempre acontece porque o solo está pobre. O solo ideal para um abacateiro precisa ser profundo, bem drenado e rico em matéria orgânica. E aqui está um truque que muitos jardineiros experientes usam. Antes de plantar, abra um buraco grande, muito maior do que o torrão da muda. Misture a terra retirada com composto orgânico, folhas secas e esterco bem curtido. Essa mistura cria um ambiente cheio de vida microscópica, bactérias e fungos benéficos que ajudam a árvore a absorver nutrientes de forma muito mais eficiente. Esse é o verdadeiro segredo do solo. Um solo vivo cria árvores fortes, e árvores fortes produzem mais frutas. Outra coisa que muda completamente a produtividade do abacateiro é algo que muitas pessoas têm medo de fazer: a poda. Muita gente acredita que cortar galhos prejudica a árvore, mas na verdade, quando feita corretamente, a poda pode dobrar a produção de frutas. Isso acontece porque a poda estimula novos ramos, e são justamente esses ramos novos que produzem flores e frutos. Jardineiros experientes chamam isso de poda para frutos infinitos. O segredo é simples: remover galhos secos, cruzados ou muito densos permite que a luz entre melhor na copa da árvore. Mais luz significa mais energia para produzir flores. Mais flores significam mais frutas. E quando o abacateiro atinge maturidade, ele pode produzir quantidades impressionantes. Existem árvores que produzem 200 ou até 300 abacates por ano. Imagine o que isso significa: guacamole fresco, vitamina de abacate, saladas, sobremesas. Tudo isso vindo de uma única árvore. E o melhor de tudo, sem pagar nada no mercado. Mas se você acha isso impressionante, espere até conhecer a próxima árvore da lista, porque ela é considerada por muitos especialistas como uma das árvores frutíferas mais produtivas do planeta. Estamos falando da mangueira. A manga é uma das frutas mais amadas do mundo, doce, suculenta, cheia de vitaminas e extremamente versátil. Mas, novamente, existe um problema quando falamos das mangas vendidas no mercado. Assim como o abacate, a maioria das mangas comerciais é colhida antes de amadurecer completamente. Elas precisam sobreviver ao transporte e às prateleiras. Isso significa que raramente desenvolvem o sabor completo que teriam se amadurecessem naturalmente na árvore. Quem já comeu uma manga madura colhida direto do pé sabe exatamente a diferença. O aroma é mais intenso, a polpa é mais suculenta e o sabor é tão doce que parece outra fruta. Agora imagine ter uma árvore no seu quintal capaz de produzir centenas de mangas por temporada. Algumas mangueiras adultas produzem mais de 500 frutos em um único ano. Mas, novamente, o segredo está em escolher a variedade certa. Existem variedades modernas conhecidas por produzir muito mais rápido.
Uma delas é a manga Palmer, famosa pela produção consistente e frutas grandes. Outra excelente opção é a manga Tommy Atkins, conhecida pela resistência e alta produtividade. Mas a produtividade real da mangueira também depende de 2 fatores fundamentais. O primeiro é novamente o solo. Mangueiras amam solos ricos em matéria orgânica e com boa drenagem. Antes de plantar, vale a pena enriquecer o solo com composto, esterco curtido e restos vegetais. Isso cria um reservatório natural de nutrientes que a árvore vai usar durante anos. O segundo fator é novamente a poda estratégica. Muitas pessoas deixam a mangueira crescer sem controle. O resultado é uma árvore muito alta, difícil de colher e com produção irregular. Mas quando você faz podas leves após cada colheita, acontece algo incrível. A árvore começa a produzir mais ramos laterais, e são justamente esses ramos que geram novas flores. Isso significa mais pontos de produção e muito mais frutas. Jardineiros experientes fazem pequenas podas todos os anos justamente para manter a árvore compacta e extremamente produtiva. E quando a mangueira atinge maturidade, ela se transforma em algo impressionante. Durante a época de produção, galhos inteiros ficam carregados de frutas. Cestas e mais cestas de mangas frescas, sucos naturais, sobremesas, frutas para toda a família e muitas vezes até para compartilhar com vizinhos. Tudo isso vindo de uma única árvore. E é nesse momento que muitas pessoas percebem algo curioso. Enquanto algumas árvores produzem muito em quintais grandes, existem outras árvores incríveis que conseguem produzir mesmo em espaços pequenos. Algumas delas crescem até em vasos grandes. E quando você conhece essas árvores, percebe que até quem mora em casas pequenas ou apartamentos com varanda pode produzir comida em casa. As próximas 2 árvores desta lista são exatamente assim. Elas são consideradas por muitos jardineiros como as árvores mais inteligentes para quem tem pouco espaço. E uma delas produz frutas tão nutritivas que alguns especialistas chamam de superalimento natural. Mas a outra árvore da lista pode surpreender ainda mais, porque ela produz frutas doces, aromáticas e cresce perfeitamente até em vasos. E quando você descobrir quais são a 5ª e a 6ª árvores desta lista, vai perceber que quase qualquer pessoa pode começar um pequeno pomar em casa, mesmo sem ter um grande quintal. Agora chegamos a uma parte da lista que muitas pessoas consideram impossível. Porque até agora falamos de árvores grandes, árvores que normalmente precisam de quintais. Mas e quem mora em uma casa pequena? Ou em um apartamento com varanda? Será que ainda é possível produzir comida em casa? A resposta é sim. Na verdade, algumas das árvores frutíferas mais produtivas do mundo conseguem crescer perfeitamente em vasos grandes. Com o solo certo, o tamanho correto do vaso e uma técnica simples de irrigação, essas árvores podem produzir por muitos anos, mesmo em espaços pequenos. E a primeira delas é uma árvore que praticamente todo mundo consome, mas quase ninguém percebe como ela é fácil de cultivar. Estamos falando do limoeiro, especialmente variedades como limão siciliano ou limão cravo. Essas árvores são extremamente adaptáveis. Elas crescem muito bem em vasos grandes. Geralmente, vasos com 50 a 80 litros de volume já são suficientes para uma produção excelente. E o mais impressionante é que um limoeiro saudável pode produzir dezenas e até centenas de limões por ano. Agora pense em quantas vezes você compra limão no mercado, para sucos, temperos, saladas, chás, sobremesas. O limão é uma das frutas mais utilizadas na cozinha, e mesmo assim, a maioria das pessoas continua comprando algo que poderia estar produzindo em casa praticamente o ano inteiro. Mas existe um detalhe curioso sobre os limões vendidos no supermercado. Se você observar com atenção, muitos deles têm uma aparência extremamente brilhante, quase artificial. Isso acontece porque muitos limões comerciais recebem uma camada de cera após a colheita.
Essa cera ajuda a fruta a durar mais tempo nas prateleiras e durante o transporte, mas ela também cria uma barreira que altera a textura da casca e muitas vezes reduz o aroma natural do limão. Além disso, muitos limões do mercado são colhidos antes da maturação completa. O resultado? Frutas menos suculentas, menos aromáticas e às vezes até secas por dentro. Agora, compare isso com um limão colhido direto do pé. A casca tem um perfume intenso. Quando você corta a fruta, o suco literalmente escorre. O sabor é mais vivo, mais fresco, mais natural. E tudo isso sem nenhum produto químico, sem cera, sem transporte, apenas fruta pura. Mas o verdadeiro segredo para produzir limões em vasos não está apenas na árvore, está no substrato, ou seja, na mistura de solo usada dentro do vaso. Esse é um erro muito comum. Muitas pessoas simplesmente colocam terra comum dentro de um vaso e plantam a muda. O problema é que a terra de jardim costuma compactar dentro do vaso. Ela perde drenagem, retém água demais e as raízes começam a sofrer. Jardineiros experientes usam algo muito mais eficiente, uma mistura leve, rica e extremamente drenante. Esse é o chamado segredo da mistura para vasos. Uma combinação simples pode transformar completamente a saúde da planta. A base normalmente inclui terra vegetal de boa qualidade, composto orgânico ou humus de minhoca e um material leve que melhora a drenagem, como areia grossa, perlita ou casca de arroz carbonizada. Essa mistura cria um solo que mantém nutrientes, mas ao mesmo tempo permite que a água escorra facilmente. Raízes de limoeiro adoram oxigênio. Quando o solo respira, a árvore cresce muito mais forte. Mas existe outro detalhe ainda mais importante quando falamos de cultivo em vasos: a rega correta. Um dos maiores problemas que jardineiros iniciantes enfrentam é a chamada queda de frutos. A árvore floresce, pequenas frutas começam a aparecer e, de repente, elas caem antes de amadurecer. Isso geralmente acontece por 2 motivos: falta de água ou excesso de água. Árvores em vasos precisam de uma rega equilibrada. O ideal é regar profundamente, mas permitir que o solo seque levemente entre uma rega e outra. Uma técnica simples funciona muito bem. Coloque o dedo alguns centímetros dentro do solo. Se estiver seco, é hora de regar. Se ainda estiver úmido, espere um pouco mais. Esse pequeno hábito evita grande parte dos problemas. E quando o limoeiro está feliz dentro do vaso, ele responde de uma forma incrível. Flores perfumadas começam a aparecer. Depois surgem pequenos frutos verdes. E pouco tempo depois, limões maduros começam a surgir no seu próprio quintal ou varanda. Mas o limão não é a única árvore frutífera que se adapta perfeitamente a vasos. Existe outra árvore extremamente generosa que também pode crescer em espaços pequenos, e muitas pessoas consideram essa árvore uma das mais produtivas de todas. Estamos falando da goiabeira. A goiaba é uma fruta extraordinária, doce, aromática e extremamente nutritiva. Ela é rica em vitamina C, fibras, antioxidantes e muitos outros compostos benéficos para a saúde. Mas o que realmente surpreende é a facilidade com que a goiabeira cresce. Essa árvore se adapta a diferentes solos, diferentes climas e também cresce muito bem em vasos grandes. Um vaso de 60 a 100 litros já permite que a planta se desenvolva e produza frutas regularmente. E quando a goiabeira começa a produzir, ela não economiza. Muitas árvores dão dezenas ou até centenas de frutas por temporada. Mas novamente existe uma diferença enorme entre a fruta do mercado e a fruta do quintal. Goiabas comerciais geralmente são colhidas antes de amadurecer completamente. Isso acontece porque a fruta madura é extremamente delicada. Ela pode amassar facilmente durante o transporte, então os produtores colhem a fruta ainda firme e ela amadurece artificialmente durante o armazenamento. O resultado?
uma fruta menos aromática, menos doce e com uma textura diferente da fruta madura natural. Mas quando você colhe uma goiaba madura direto da árvore, a experiência é completamente diferente. O aroma é forte, a polpa é macia, o sabor é intensamente doce, e muitas pessoas dizem que parece uma fruta completamente diferente da que compram no mercado. Assim como o limoeiro, a goiabeira também se beneficia muito da mistura de solo correta dentro do vaso. Uma mistura rica em matéria orgânica ajuda a planta a crescer rápido e produzir mais. Mas existe um segundo segredo que muitos jardineiros usam para aumentar drasticamente a produção: a poda leve anual. Quando você remove alguns galhos após a colheita, a planta responde produzindo novos ramos. E esses ramos novos são justamente onde as próximas flores aparecem. Mais ramos novos significam mais flores. Mais flores significam mais frutas. Esse ciclo pode continuar por muitos anos, e quando a árvore está bem cuidada, ela se transforma em uma pequena fábrica natural de frutas. Agora pare por um momento e imagine isso: um limoeiro produzindo limões frescos na sua varanda, uma goiabeira carregada de frutas no seu quintal. Tudo isso ocupando apenas alguns vasos grandes. E é nesse momento que muitas pessoas percebem algo incrível. Você não precisa de uma fazenda, nem de um terreno enorme. Apenas algumas árvores bem escolhidas podem produzir uma quantidade surpreendente de comida. Mas agora chegamos ao momento mais importante de toda a lista, porque existe uma sétima árvore que muitos jardineiros consideram a mais confiável de todas. Alguns chamam essa árvore de o rei da produtividade. Outros dizem que ela é a árvore que nunca falha. Ela cresce rápido, produz muito e continua produzindo por muitos anos. E quando você descobrir qual é essa última árvore, vai entender por que tantos especialistas dizem que ela deveria existir em praticamente todo o quintal. Porque entre todas as árvores desta lista, essa pode ser a mais poderosa de todas. Chegamos agora à última árvore desta lista. E existe um motivo muito especial para ela ter ficado por último. Porque entre todas as árvores que você viu hoje, existe uma que muitos agricultores, jardineiros e especialistas em segurança alimentar consideram a mais confiável de todas. Alguns chamam essa planta de o rei da produtividade. Outros chamam de a árvore da sobrevivência moderna. Mas a verdade é que ela é simplesmente uma das formas mais eficientes de produzir comida em casa. Estamos falando da bananeira. Agora pense em algo impressionante. Uma única bananeira saudável pode produzir um cacho enorme de bananas. Dependendo da variedade e das condições de cultivo, esse cacho pode ter 20, 50 ou até mais de 100 bananas. Em muitas casas, um único cacho é suficiente para alimentar uma família por semanas. Café da manhã, lanches, vitaminas, sobremesas e até receitas salgadas. Tudo vindo de uma única planta. Mas o que realmente faz da bananeira algo extraordinário não é apenas a quantidade de frutas, é a velocidade. Enquanto algumas árvores frutíferas levam anos para produzir, a bananeira pode começar a dar frutos em menos de 12 meses após o plantio. Isso significa que, em pouco tempo, o seu quintal pode começar a produzir comida de verdade. E aqui está algo ainda mais impressionante. A bananeira praticamente se multiplica sozinha. Ao redor da planta principal, começam a surgir pequenos brotos, chamados filhotes ou mudas. Esses filhotes crescem ao lado da planta-mãe e se transformam em novas bananeiras. Ou seja, você planta uma vez e a planta começa a criar novas plantas. Com o tempo, 2 ou 3 bananeiras podem se transformar em um pequeno círculo produtivo que continua se renovando naturalmente. Esse é um dos grandes segredos da bananeira. Ela não é apenas produtiva, ela é autossustentável. Agora vamos falar de algo que muitas pessoas ignoram quando pensam em bananas: a energia nutricional dessa fruta.
Bananas são conhecidas no mundo inteiro como uma das melhores fontes naturais de energia. Elas são ricas em carboidratos naturais, potássio, fibras e vitaminas essenciais. Atletas consomem bananas antes de treinos. Crianças adoram bananas como lanche. E muitas pessoas usam bananas em vitaminas, sobremesas e receitas saudáveis. Ou seja, essa fruta simples é na verdade um alimento extremamente completo e quando você tem uma bananeira em casa, esse alimento fica disponível praticamente de graça. Mas existe um pequeno segredo quando se trata de colher bananas corretamente. Muitas pessoas esperam até que as bananas estejam completamente amarelas na planta. Mas agricultores experientes fazem algo diferente. Eles colhem o cacho quando as bananas ainda estão verdes, mas completamente formadas. Depois disso, o cacho pode amadurecer lentamente em casa. Esse processo tem várias vantagens. Primeiro, evita que pássaros ou insetos danifiquem as frutas. Segundo, permite que as bananas amadureçam de forma gradual. Isso significa que você pode consumir as frutas ao longo de vários dias ou até semanas. Um único cacho pode durar bastante tempo se armazenado corretamente. E quando você tem 2 ou 3 bananeiras, algo curioso acontece. Você praticamente nunca precisa comprar bananas novamente. Enquanto uma planta está produzindo um cacho, outra está crescendo. Outra está surgindo a partir de um filhote. Esse ciclo cria uma produção contínua. É exatamente por isso que, em muitas regiões tropicais, as bananeiras são consideradas uma das plantas mais importantes para a segurança alimentar. Elas produzem muito, crescem rápido e continuam se multiplicando naturalmente. Agora, pare por um momento e pense em tudo o que vimos até aqui. 7 árvores, 7 fontes de comida, 7 oportunidades de transformar completamente a forma como você se alimenta. A primeira árvore foi a amoreira, uma árvore incrivelmente generosa que pode produzir dezenas de quilos de frutas doces todos os anos. Depois vimos a jaqueira, uma árvore impressionante capaz de produzir frutos gigantes que alimentam famílias inteiras. Em seguida, falamos do abacateiro, uma árvore poderosa que pode produzir centenas de frutas ricas e nutritivas todos os anos. Depois veio a mangueira, uma das árvores frutíferas mais produtivas do planeta, capaz de encher cestas e mais cestas de frutas doces. Então descobrimos 2 árvores perfeitas para espaços pequenos. O limoeiro, que pode produzir limões frescos em vasos grandes mesmo em varandas, e a goiabeira, uma árvore extremamente generosa que produz frutas aromáticas e nutritivas. E por último, conhecemos a bananeira, talvez uma das plantas mais inteligentes que alguém pode cultivar, porque ela cresce rápido, produz muito e continua se multiplicando naturalmente. Agora imagine algo simples. Imagine que ao invés de depender completamente do mercado, você tenha algumas dessas árvores no seu quintal, algumas frutas crescendo naturalmente ao seu redor, algumas colheitas acontecendo todos os meses, uma cesta de frutas frescas colhida diretamente do seu próprio jardim. Isso não é um sonho distante, é algo que milhões de pessoas ao redor do mundo já fazem. E a verdade é simples. Independência alimentar não começa com grandes fazendas, ela começa com uma única árvore. Uma decisão simples: plantar hoje para colher por muitos anos. Porque quando você planta árvores frutíferas, você não está apenas plantando comida, você está plantando segurança, você está plantando abundância e está criando algo que pode continuar produzindo por décadas. Agora eu quero saber uma coisa. Depois de ver todas essas árvores, qual delas você gostaria de plantar primeiro? Talvez uma amoreira? Talvez uma mangueira? Talvez algumas bananeiras no quintal? Ou talvez um limoeiro em um vaso na varanda? Se você chegou até aqui no vídeo, significa que você realmente quer aprender a produzir mais comida em casa. Então faça algo simples agora. Escreva nos comentários uma frase poderosa, uma decisão, uma promessa para você mesmo. Escreva: eu vou plantar minha comida.
porque no momento em que você toma essa decisão, algo muda. Você deixa de ser apenas um consumidor e se torna alguém que produz, alguém que cultiva, alguém que cria abundância. E se você quer aprender mais segredos como esses, segredos que quase ninguém ensina sobre jardinagem, produção de alimentos e plantas incrivelmente produtivas, então inscreva-se no canal, porque nos próximos vídeos você vai descobrir técnicas ainda mais poderosas para transformar qualquer quintal, grande ou pequeno, em uma verdadeira fonte de comida. E acredite, alguns dos próximos segredos podem surpreender até jardineiros experientes. Mas tudo começa com uma decisão simples: plantar hoje para colher por muitos anos.